alegria para mim poder vir aqui, de vez em quando, refletir junto com vocês sobre os ensinamentos de Jesus, clareados pela doutrina espírita. E enquanto a dona Vera falava aqui, eu fiquei refletindo sobre o que me trazia aqui, né? E que conclusão que eu cheguei? Que não tem muito conhecimento, não, pelo contrário, tem um pouquinho querendo ter mais. E também, gente, acho que vocês, quem já dividiu alguma reflexão comigo bem sabe, que a ideia não é falar difícil, mas trazer os ensinamentos de uma maneira simples. É falar o básico, é abordar o dia a dia, o arroz com feijão, é aquilo que ainda nós precisamos ouvir. E quando eu falo nós, eu não estou me colocando no meio por uma questão retórica, não. Porque assim eu me sinto, e ao estudar esse tema, eu senti de verdade a necessidade de refletir mais profundamente sobre estes ensinamentos e, mais do que isso, colocá-los em prática. Porque a gente ouve e não coloca tudo de uma vez. O nosso caminhar é lento, mas se nós não dermos um passinho de cada vez, não nos arrastarmos um pouquinho, a gente nunca vai adiante. Então a ideia é nos lembrar, ou melhor, nos relembrar daquilo que já sabemos, que já ouvimos em algum momento das nossas vidas, na vida presente ou em alguma experiência reencarnatória, para que pela repetição coloquemos em prática um pouquinho mais, até que isso se torne o nosso dia a dia. Eu acho que essa é a proposta da doutrina espírita. Essa é a proposta de Jesus. Quando a gente olha a doutrina espírita, a gente sempre pensa, pelo menos isso acontece comigo, o que é a doutrina espírita na minha vida? O que é o espiritismo na minha vida? É uma proposta de vida, que nós adotamos com o quê? Com esforço. Quantos de nós aqui tem que fazer esforços no dia a dia para colocar em prática o que Jesus nos disse? Eu sou o primeiro a levantar a mão. E a necessidade constante de sermos relembrados desses passos a dar, da direção a seguir e do esforço a fazermos. A doutrina espírita é isso. É isso que traz a transformação moral que tanto almejamos. Então hoje estou aqui, vou fazer uma brincadeira, no mesmo balaio que vocês, como uma pessoa que quer se tornar cristão verdadeiramente. E aí também faço uma confissão. Tem hora que é difícil pra caramba. Tem hora que parece que é superior às nossas forças. Tem hora que parece que não é para nós, mas é para nós. É de acordo com as nossas forças, é o nosso momento. E é aquele obstáculo a ser transposto que traz a nossa redenção, que traz o nosso aprimoramento, que traz a nossa felicidade. E antes que eu continue divagando sem entrar no tema, vamos entrar no tema, né? O tema da nossa reflexão de hoje... Posso ir embora? O tema da nossa reflexão de hoje é convidar os pobres e os estropiados. É um trecho do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o evangelista Lucas, no capítulo 14, versículos 12 a 15, descreve uma passagem de Jesus. Assim ele nos conta: quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chames nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem à sua vez e te paguem com isso. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E serás bem-aventurado, porque esses não têm com que te retribuir.
mas ser-te-á isso retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido estas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus: bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. O que Jesus pretendeu nos ensinar com esta passagem, com estas palavras? Quando as ouvimos, quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Se formos levar ao pé da letra, quer dizer que quando eu fizer uma festa, eu não posso convidar ninguém que eu gosto. Eu não posso convidar meus parentes, meus familiares, as pessoas que me fazem bem, eu não posso. Jesus foi enfático em dizer, claro que podemos. E a ideia de hoje é entender o que está por detrás destas palavras. Qual é a lição que pretendeu passar Jesus? Jesus, como eu já disse em outras oportunidades, antes de tudo, ele era um educador. Um espírito evoluído, governador da terra, mas que veio até aqui, que caminhou entre nós para nos educar. E só um parênteses, às vezes a gente ouve assim, Jesus veio até aqui para nos salvar dos nossos pecados. Ele limpou os nossos pecados. Isso não é bem verdade, mas não está errado. Jesus veio mostrar o caminho para seguirmos, para o nosso aprimoramento, para a nossa redenção, para a nossa felicidade. E nós, ouvindo o que ele tinha a dizer, vendo o seu exemplo e colocando em prática, nós, no exercício correto do nosso livre-arbítrio, nos depuraremos dos nossos pecados no decorrer dos tempos. Então Jesus não veio retirar os nossos pecados com a mão, até porque, se assim ele fizesse, que mérito haveria para nós? Erramos, vem alguém e retira todos os nossos erros num piscar de olhos, sem que para isso tenha havido um caminhar nosso? Não, ele veio nos ensinar, exemplificar e mostrar o caminho. E cada um de nós, no exercício da liberdade que Deus nos deu, na sucessão de experiências reencarnatórias, vamos nos melhorando. Quantas? Infinitas. Quantas forem necessárias. Porque Deus é misericórdia, amor e bondade. E não deixaria um filho pelo caminho, caso ele não aproveitasse todas as oportunidades. As oportunidades são infinitas. E na vida presente temos uma delas. Coloquemos em prática o que Jesus nos ensinou. Mas Jesus, evoluído como era, e um educador também como era, ele sabia que nós encontraríamos algumas dificuldades de entender a delicadeza e a profundidade dos seus ensinamentos. Então, ele se utilizava de linguagem figurada. Ele se utilizava de histórias de fundo moral. Ele falava por meio de parábolas. Para quê? Para nos lançar imagens fortes, com cores berrantes, para que aprendêssemos verdadeiramente o que ele estava a dizer. E nesse caso, ele se vale de linguagem figurada. Ou seja, podemos sim convidar aqueles que amamos para as nossas vidas, para o deleite daquilo que possuímos, para o festim, vou usar um termo mais atual, né? Para um churrasco em casa, podemos sim. Mas o que significa então esta frase? Serás bem-aventurado, porque estes não têm como te retribuir. Então vejam, Jesus nos diz assim, convide pobres, doentes, estropiados, porque eles não têm como te retribuir. O que ele pretendeu nos ensinar com isso? Faça o bem, pratique a caridade sem querer nada em troca, sem esperar retribuição. Então vejam, chame os estropiados, convide os pobres e os doentes, porque eles não vão ter como te retribuir, não vão ter como te devolver
a gentileza, o amor com o qual você os tratou. Faça caridade, exercite o amor sem esperar absolutamente nada, sem querer nada em troca. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, quando comenta esta passagem, ele ainda identifica um sentido mais literal. Ele diz assim, que nós, nas nossas vidas, não precisamos sair às ruas à cata dos pobres, dos estropiados e dos doentes, para seguir esta máxima de Jesus. Por que não? Quem na sua família não tem aquele que é tido como a ovelha negra da família? Aquele que dá dor de cabeça para todo mundo? Aquele que parece que veio ao mundo para pegar no nosso pé, para nos tirar do sério? Quem não tem um amigo de histórias compridas e de comentários indelicados? Quem nas nossas vidas não temos pessoas assim? Convidemos estes para fazerem parte das nossas vidas, não deixando claro que é um ato de caridade, mas como algo natural, que ele nem sequer perceba, para que ele se sinta querido e amado, seguindo nós a proposta de Jesus. Mas Jesus não parou aí nos seus ensinamentos. Ele trouxe um segundo, similar ao primeiro, que reforça o primeiro. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. E assim nos diz Jesus: guardai-vos, prestem atenção, é o que ele está dizendo, não façais as vossas boas obras diante dos homens com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, dás a esmola, não façais tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Famosa essa frase, né? Para que a tua esmola fique escondida, e teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Qual foi a primeira lição? Faça a caridade sem esperar nada em troca, sem esperar retribuição nenhuma. Faça o bem pelo ato puro e simples de fazer. Fazemos o bem independente do que o outro vai dizer, do que o outro vai fazer e se o outro vai agradecer. Essa é a primeira. E a segunda, faça o bem sem propagandeá-lo, sem propalá-lo, e nos dizeres de Jesus, sem fazer soar a trombeta, para que todos saibam o bem que fizestes. Por quê? Então quer dizer que não podemos contar para ninguém o bem que fazemos? Também não é bem assim. Pensemos nós. Quando algo de bom fazemos, qual é a nossa intenção? Fazemos com qual objetivo? Se fizermos com a intenção de obter aplausos, de sermos reconhecidos, de ganharmos retribuição, de recebermos as palmas e os elogios do mundo, estamos agindo verdadeiramente com amor? Estamos impelidos pelo amor? Estamos agindo, estamos fazendo o bem pelo simples fato de fazermos o bem? Então Jesus nos ensina a fazermos o bem pelo bem, sem receber nada em troca e sem a conquista dos aplausos do mundo. Se fazemos pela retribuição, não é verdadeiro. Se fazemos pelos aplausos do mundo, igualmente não é verdadeiro. Hoje, não sei se é impressão minha, mas me parece que é um pouco moda fazer o bem.
muitos fazem para aparecer, para divulgação, para propaganda. Este não tem o valor que poderia ter, porque a pessoa faz não pela vontade pura e simples de ajudar o semelhante, faz pelo aplauso, pela propaganda e pelos troféus do mundo. Mas por que fazer o bem? Pelo simples fato de fazer o bem. Por quê? Nós já conseguimos refletir sobre isso. Alguém poderia aqui dizer assim, porque Jesus falou. Bom começo. Mas nós temos condições de irmos mais adiante. Por que devemos fazer o bem? Alguém quer arriscar? Ninguém? Sei que todo mundo sabe, mas vocês estão com vergonha, né? Pois bem, vamos lá. Porque este é o nosso caminho de salvação, de crescimento, de progresso, de elevação e de felicidade. E eu já disse isso em outras oportunidades. Jesus veio aqui para nos dar o caminho. Ele literalmente nos trouxe um manual de boas condutas, um caminho a seguir, dizendo mesmo, sem rodeios, vão por aqui que encontrarão o Pai. Quanto mais perto do Pai, mais felizes, mais realizados, com mais paz, caminharão, estarão. Qual que é o nosso caminho aqui na Terra? Por que vivemos? Por que fomos criados? Para fazermos crescer o sentimento mais sublime, o sentimento por excelência dentro de nós. Desenvolvermos o amor dentro de nós. Como que desenvolvemos o amor? Amando, fazendo o bem. Então, este tem que ser o lema das nossas vidas. Pelo bem do semelhante que ajudamos, também, mas acima de tudo, para o nosso bem. Não é difícil a gente chegar à seguinte conclusão, né, gente? Quando a gente ajuda alguém, quem que é o maior beneficiado? Nós mesmos. Olha como todo mundo sabe isso. Nós já aprendemos isso. Por que nós somos os maiores beneficiados? Por quê? Por N motivos, por vários motivos. Porque vejam, quando ajudamos alguém, algo começa a se purificar dentro de nós. Quando fazemos a caridade sem esperar nada em troca, sem propalar os quatro ventos, é um lado escuro nosso que começa a clarear. Nós, sem percebermos, vamos ficando um pouquinho mais felizes, pelo simples fato de ajudar o semelhante. Tem uma frase que eu gosto muito, e já usei em outras palestras, mas eu acho que cabe aqui e agora também. Uma frase do Espírito Emmanuel, que está num livro chamado Coragem, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ele diz assim, ó, a disciplina, o Emmanuel com as suas palavras difíceis, né? A disciplina precede a espontaneidade. Depois que eu li essa frase, mas ela fez tanto sentido para mim. Vejam, pensemos nós. Às vezes nós fazemos o bem mais por uma proposta do que algo automático e natural, não é? Assim acontece comigo. Às vezes nós fazemos o bem porque sabemos que é certo, porque sabemos que é o caminho correto. Ainda que dentro de nós uma voz peça outra coisa. Ainda que uma parte de nós queira outra coisa. Mas então por que eu estou fazendo o bem? Porque eu sei que é correto. Porque Jesus assim me disse e eu sei que este é o caminho. Eu tenho certeza. Não é conversa fiada. Eu tenho certeza. Então nós agimos por disciplina, por conscientização. Mas imaginem isso várias vezes. Imaginem essa postura repetidas vezes. 1 dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 1 década, 2 décadas.
uma vida, duas vidas. Imaginem isso. A disciplina se tornou espontaneidade. O que exigia um que se torna o quê? Natural, normal, próprio nosso. Quando ainda identificamos o começo desse caminho, alguém poderia dizer, eu estou longe, beleza, serve de consolo eu também. Mas pior do que estar longe é estar fora. Não importa se estamos longe ou perto, o que importa é que já começamos a percorrer o caminho correto. Isso é o mais importante. Agora, quando fazemos o bem e nos preocupamos com os aplausos, nos preocupamos com a retribuição, com as pessoas nos exaltando, o que a gente está fazendo crescer dentro de nós? Esse amor, esse sentimento por excelência? Uma coisa chamada orgulho. E a doutrina espírita fala quais são os erros que mais nos afastam de Deus: orgulho e egoísmo. Então, se fazemos algo pelo outro, esperando uma retribuição, uma recompensa, querendo sermos exaltados, nós estamos agindo muito mais por orgulho do que por qualquer outro sentimento mais elevado. E quando fingimos que não queremos nada em troca, damos com uma mão, mas deixamos uma parte aparecendo, e tudo fazemos para que alguém o veja. Dá no mesmo. Além de tudo, estamos sendo hipócritas. De nada vale o que fizermos. E quando ainda pior, fazemos o bem, ajudamos o semelhante, mas impomos a ele a retribuição. Fazemos pesar sobre ele constantemente o ato bom que nós fizemos, a renúncia que tive que fazer. Nesse caso, não ganharemos nada aqui, porque nem retribuição vai ter. Nosso nome não será bendito. E nem no reino dos céus, porque não fizemos por amor. Quando fazemos a caridade sem ostentação, ela tem um duplo aspecto. Uma caridade material se torna ao mesmo tempo uma caridade moral. Querem ver? Quando nós ajudamos alguém com algo material, alimento, remédio, uma proposta de emprego, sei lá, quando fazemos algo por alguém, mas sem que aquilo lhe pese, de uma maneira leve, cuidando das palavras e da forma como colocamos, fazendo enxergar que aquilo é só uma oportunidade, que eu não estou fazendo nada demais. Ele recebe de outra forma, e nós salvaguardamos o que ainda? A dignidade dele. Vejam como fica diferente, como fica melhor, mais elevado e mais sublime. De uma caridade moral, aliás, de uma caridade material, fizemos também uma caridade moral. Agora, quando convertemos um benefício em esmola, nós humilhamos quem recebe. E quem age para humilhar o outro não age por amor, age por maldade e outros sentimentos. Kardec, nesse capítulo, ele mesmo traz uma história para ilustrar como é o exercício da verdadeira caridade, sem ostentação e sem recompensa. Ele chama a história de uma mulher distinta. Está num trecho chamado Infortúnios Ocultos. E ele começa assim: quem é aquela senhora de ar distinto, de traje simples, mas bem cuidada, seguida por uma jovem adolescente? Todos os dias pelas manhãs, ela para sua carruagem, mesmo porque é Kardec que está contando. Ela para sua carruagem à frente de alguma casa humilde.
E naquela manhã, ela age do mesmo modo. Bate as portas da casa, as portas se abrem, e quando seus moradores a veem, um sorriso logo se abre, demonstrando que ali ela era conhecida e mais, que era querida. Ela sobe uma escada, e sob uma água furtada, tem uma outra família morando lá. Ela bate a porta, que se abre, e mais sorrisos e braços abertos a recebem. Ali havia uma mulher com vários filhos. Ela se dirige àquele local, levando comida à mãe, para que o leite não secasse e permitisse que os menorzinhos não ficassem sem ele. Leva alimento para os maiores, agasalho para todos, para que eles possam ir à escola normalmente, sem passar fome ou frio. Todos a bendizem, todos sorriem para ela. Quem é ela? De onde vem, onde mora? Ninguém sabe. As pessoas que recebem o seu benefício a consideram um anjo do Senhor, mas ninguém sabe quem ela é. Ela sai dali e vai ao hospital avisar o marido daquela mulher e pai daquelas crianças que estava internado de que seus filhos e sua esposa estavam bem, que não haveria necessidade de preocupação. Todos a bendizem, católicos, protestantes e judeus. Ela é espírita? Que diferença faz? Está assim na própria história. Ela leva sempre a filha adolescente consigo, para que desde cedo aprenda o valor da caridade. E fala para a filha: não adianta, filha, eu lhe dar algo para que você passe adiante. Porque se assim o fizer, a caridade é minha, não é sua. Próxima vez, me ajude com os doentes. E se for pouco para ti, aprenda algum trabalho manual e faça em benefício deles. Num determinado dia, ela na sua casa, mulher do mundo, recebe às suas portas uma das suas protegidas, que ali estava para lhe oferecer trabalhos manuais. Quando ela abre a porta, a mulher logo a conhece. Antes da mulher falar algo, ela fala: psiu, não fale nada, porque assim Jesus o fazia. Essa é a verdadeira caridade. E quando exercitamos o amor, quando fazemos algo de bom e somos pagos pela ingratidão? Isso acontece, mais do que gostaríamos. Para responder essa pergunta, eu vou fazer outra pergunta. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente acha que só o livro dos Espíritos tem pergunta e resposta, né? O Evangelho também tem, algumas, poucas, mas tem. E aqui é uma pergunta, e o Kardec faz a seguinte pergunta: que pensar das pessoas que, sofrendo ingratidão por benefícios prestados, não querem mais fazer o bem com medo de encontrar ingratos? Entenderam a pergunta? A pessoa fazia o bem, mas ela encontrou ingratos no caminho. E agora ela não faz mais, porque ela está com medo de encontrar outros. A resposta vem assim, e não é minha. Essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade. Por quê? Porque quando fazemos a verdadeira caridade, não importa a retribuição, o obrigado, não importa o agradecimento, não importa a cara feia. E quem age em benefício do próximo bem sabe que muitas vezes ele próprio não fica contente com aquilo. E vamos parar para pensar. Se a pessoa está naquela condição tão ruim assim, será que ela não está doente? Será que ela está em condições de fazer um julgamento pleno e completo da situação? O que esperar dela? Muitas vezes, se não uma cara feia, paciência. Eu agi como Jesus me ensinou. Se ela não agiu, um dia agirá.
nenhum bem se perde, nenhum benefício é inútil. Se hoje aquela terra ainda não estava boa para receber a semente, aquela semente não se perderá. Um dia aquela terra estará diferente, ainda que seja no plano espiritual. Nesse dia será um castigo para ele se lembrar de que foste beneficiado e agiste com ingratidão. Será um castigo para esse espírito, ainda que seja no reino dos céus. E não raras vezes ele quererá retribuir aquele que lhe fez o bem. Eu queria agora, caminhando para o final, contar uma outra história. Chama O Benfeitor Secreto. Essa história é extraída do livro Histórias para Aquecer o Coração dos Pais, de Jack Canfield e outros, editora Sextante. Ou seja, não é livro espírita esse. E ela conta uma história, eu vou tentar contar com as minhas palavras. Certa vez, um negociante, um empresário, se dirige a uma cidade para fazer negócios. Mas antes, ele para numa lanchonete para comer algo. Enquanto ele fazia, ele olha para a rua e ele vê algumas crianças brincando, no meio das quais um jovem com o pé todo deformado e andava de uma maneira muito peculiar, com muita dificuldade. Ele vai conversar com o jovem e ele pergunta assim: você gostaria de ter seu pé curado? O garoto responde: é claro, com os olhos brilhando, pois eu vou providenciar que seu pé fique normal. E o garoto, além do problema no pé, que era todo torto, ele tinha que cortar uma parte do calçado para que o pé entrasse. Quando o garoto concorda com o auxílio, ele chama o seu motorista e fala: procure a casa de Jimmy, era um garoto de 8 anos e esse era o nome dele, converse com os pais dele e os convença disso que eu estou oferecendo. Assim o motorista faz. Encontra a casa com muita facilidade, porque todos dali conheciam o garoto com um problema no pé. E conversa com a mãe e com o pai. Aí vem a parte difícil, que não acreditam no que ele estava a oferecer. Porque ela diz assim: afinal, ninguém dá nada de graça. E o motorista responde: mas o meu patrão costuma fazer isso sempre. Depois de muito falar, a família aceita o auxílio. Aquele senhor providencia uma clínica, leva o garoto, que é submetido a 5 cirurgias, se torna o xodó das enfermeiras lá. Depois de um tempo, tendo tudo disponibilizado por aquele senhor, ele recebe alta. E o senhor, com aquele carro, todo bonito e reluzente, leva o garoto para casa, para aquele bairro pobre de novo. Com tênis novos agora. O garoto recusa ajuda ao sair do carro. Diz assim: faço questão de ir sozinho e caminhando. E assim ele chega em casa e todos o recebem. E aquele senhor ainda providencia naquele Natal calçado para todos. Jimmy se torna um negociante bem-sucedido. Toca sua vida muito bem pela frente. E ele nunca soube o nome do seu benfeitor. Tudo porque o seu benfeitor era Henry Ford, pioneiro da indústria automobilística americana, que sempre dizia que é mais divertido fazer algo pelas pessoas quando elas não sabem quem lhes fez o bem. Este agiu de acordo com Jesus. Este convidou para a sua vida os pobres e os estropiados. Esse não quis os aplausos do mundo. E ele adotou as palavras do apóstolo Paulo na epístola aos Colossenses, quando ele diz assim: e quando fizerdes por palavras ou por obras,
fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. É por nós que fazemos, é em nome do Pai e seguindo os preceitos de Jesus que caminhamos. Não é nem tanto por aquele que por nós é beneficiado, é por nós, para nós. Se assim caminharmos, a felicidade chegará às nossas vidas antes do que imaginamos. Porque muitas vezes a gente ouve assim: ah, você será retribuído no reino dos céus. Também. Mas pensem vocês, quando a gente faz uma coisa muito boa a alguém, não é aqui e agora que já começa a recompensa? A gente não é envolvido com um sentimento diferente, com algo muitas vezes desconhecido? É para nós isso, e é para agora. Que Jesus nos abençoe sempre.